Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Hoje nós vamos estudar 1 Reis, capítulo 3. Salomão está no governo e ele vai se aparentar com Faraó, isso mesmo, vai se aparentar com Faraó, rei do Egito. Logo assim que ele começa a governar, e ele toma a filha de Faraó e vai levá-la para a cidade de Davi. E aí você pergunta, e pode colocar aí nos comentários, sentando o dedo no like, participando conosco, por que Salomão vai se aparentar com Faraó, casando-se com a sua filha? Bom, a resposta que eu tenho é que é um casamento político, para estabelecer alianças, um governo de paz com nações poderosas que estão, mais ou menos próximas a Israel. Tá? E ele vai fazer isso até que acabasse de edificar a sua casa. Então ele está no processo de edificação, de terminar a sua casa. Também está construindo o templo, a casa do Senhor, e também a muralha que cercava a cidade de Jerusalém, que agora está se tornando um grande centro religioso, político, onde está centralizando toda a atenção, todo o governo, vamos chamar assim, da nação de Israel, está todo ali centralizado na cidade de Jerusalém, lembrando que ainda o tabernáculo está em Gibeon, mas Jerusalém está se tornando uma cidade cada vez mais importante para Israel. O povo ainda sacrificava sobre os altos, diz a palavra no versículo 2, o que não justificava muito, porque o tabernáculo estava em Gibeon e Gibeon ficava entre 8 e 9 quilômetros de Jerusalém. Então, estava uma certa quilometragem ao norte, mas era próximo a Jerusalém, mas era costume do povo sacrificar e queimar incenso sobre os altos. Mas isso vai acabar depois que o templo for construído e consagrado ao Senhor. Versículo 4, Salomão ele vai a Gibeon para sacrificar, porque ele entendia que não só porque o tabernáculo estava lá, mas porque Gibeon era o maior alto que havia naquele momento, tá? E ele vai lá e ele sacrifica 1000, exatamente o que você ouviu, 1000 holocaustos ele sacrificou ao Senhor naquele dia. E durante a noite, Deus fala com Salomão. O que me parece é que Deus se agradou do seu sacrifício, mais do que seu sacrifício, Deus se agradou do ofertante, do coração do ofertante. E Deus se manifesta a ele em sonhos, no versículo 5, e diz para ele algo extraordinário. Pede o que queres que eu te dê. Você já se imaginou? Deus se revelando a você dizendo, pede o que queres que eu te dê. E Salomão simplesmente responde, dizendo o seguinte, no sonho, ele vai lembrar da beneficência de Deus, que usou para com Davi, seu pai, e que agora está usando com ele, tá? E ele vai dizer o seguinte para Deus, eu sou apenas um pequeno menino, eu não sei nem como sair, eu não sei como entrar, o que ele quer dizer é o seguinte, eu não tenho experiência para governar o teu povo que é grande, que não se pode contar, que não se pode numerar essa multidão, eu não sei fazer isso, então me dá um coração entendido, me dá entendimento para julgar o teu povo. É isso que Salomão vai pedir ao Senhor, para que eu prudentemente possa discernir entre o bem e o mal, para que eu possa, então, julgar corretamente este povo. Olha o que Salomão pediu ao Senhor. E o Senhor, então, vai dizer para Salomão o seguinte,
Por que você não pediu longevidade, isto é, muitos dias? Por que você não pediu riquezas? E por que você não pediu poder para lutar contra os teus inimigos, mas pediu entendimento e pediu discernimento? Eis que eu vou te dar um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então, não somente o entendimento para fazer as coisas, mas o discernimento para perceber mesmo aquelas coisas que os teus olhos naturais não veem. Você vai ter esse discernimento. Tá? Então, é algo que todo governante precisa, né? Mais do que tudo. Entendimento e discernimento. E também, até o que você não pediu, eu vou te dar, assim como também riquezas e glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. Agora, no versículo 4, tem uma curiosidade. Deus vai falar com Salomão em sonhos o seguinte: e se, aí tem uma condicional aqui, e se andares nos meus caminhos, e se guardares os meus estatutos, e se guardares os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei também os teus dias. Até porque Davi morreu com 70 anos, né, irmãos? Então eu vou prolongar os teus dias, mas não é só prolongar os dias, mas vou prolongar de maneira próspera, né? De maneira próspera. E aí acordou Salomão, e eis que era sonho, mas era um sonho, Deus falando com Salomão. Não é um sonho de quem acabou de comer uma feijoada, não. Sonho de Deus respondendo e falando com Salomão. Indo a Jerusalém, ele se pôs perante a arca da aliança do Senhor e novamente sacrificou holocaustos, preparou sacrifícios, ofertas pacíficas, voluntárias, e fez um grande banquete para todos os seus servos. Amém? Então fez aquela celebração com todos os seus servos. E aí ele começa aquele governo, lembrando que na semana passada nós vimos da maneira como ele agiu com rigidez, removendo aqueles homens traidores, falsos do seu governo. Ele eliminou Joabe, matou Adonias, seu irmão, traidor, tentou passar a perna dele 2 vezes, eliminou o Adonias. Coloque nos comentários aí se ele agiu correto, se ele não agiu, mas ele mandou matar o seu irmão Adonias. Eita, Adonias, né? Que como Absalão estava querendo armar uma rebelião contra ele, ele destituiu Abiatar do sacerdócio, que também se rebelou com Adonias, tá? E ele também matou Simei, aquele Simei que apedrejou Davi, porque descumpriu uma ordem de não sair de Jerusalém. Então ele foi eliminando aqueles camaradas todos que se levantou contra o seu pai Davi e que seria também uma pedra no governo dele e com certeza trairia problemas para o governo dele. Então ele foi muito rígido, muito firme, tal como o pai orientou, né? Ser homem. Age com força, com integridade, mas com firmeza. E ele foi. Agora, no capítulo 3, nós estamos vendo um Salomão já buscando a face do Pai, de Deus, e buscando sabedoria, discernimento, entendimento para poder governar. E ele recebe de Deus esse discernimento e esse entendimento. E agora, essa sabedoria ela vai ficar provada perante todo o povo, porque após a celebração, chega diante dele 2 mulheres, que o texto identifica como 2 prostitutas, e essas 2 mulheres, elas moravam na mesma casa, e uma delas teve um filho,
né, morando naquela mesma casa. E sucedeu, versículo 18, ao terceiro dia, depois do parto, que a outra também teve um filho também. Tá? Estavam juntas ali, tudo bem? Só que o que aconteceu? No versículo 19 diz que de noite morreu o filho de uma das mulheres, porque ela, né, se deitou em cima do filho. Uma coisa que, em geral, mãe não faz isso, né, irmãos? Sabe-se lá as condições em que estava essa mulher, né? Em geral, isso não acontece. Mas ela dormiu em cima da criança e matou a criança. Matou a criança. E ela se levantou, versículo 20, à meia-noite. O que ela fez? Ela pegou o filho dela morto, e trocou. Colocou lá no lugar da colega e pegou o filho da colega e pôs como se fosse o dela. E quando foi pela manhã, quando a colega acordou, que foi ver o filho, eis que a criança estava morta, mas ela identificou. É claro que a mãe, imediatamente, ainda que bebê, ainda que de dias ou dia, a mãe identifica que é filho dela. Olha, claro. Identificou que não era o filho dela. E começou aquela intriga. Esse não é meu filho, o morto é teu. Me dá meu filho. E começou aquela confusão, e aquilo foi parar perante o trono do rei Salomão. E aí ficou aquela história, meu filho não é, o morto é dela, não, o vivo é meu, e ficou aquela coisa toda. E sabe qual foi a decisão de Salomão, irmãos? Debaixo da sabedoria que Deus deu a ele? Salomão diz o seguinte, versículo 24. Bom, já que vocês não se entendem, e não existia exame de DNA naquela época, então ele disse o seguinte, me traga uma espada. E aí trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse o seguinte, vamos dividir a criança. Pega a espada e vamos cortar a criança no meio. E aí a gente dá metade da criança para cada uma de vocês. Pronto, está resolvido o problema. Então, se vocês estão brigando pela criança viva, ou já está morta. E se a criança viva pertence às duas, cada uma fica com a metade. Então vamos dividir a criança no meio e a gente dá metade para uma e metade para outra. Ah, irmãos, quando a verdadeira mãe ouviu aquilo, o quê? Vão cortar meu filho pela metade? Aí ela abriu mão. Ela abriu mão. Porque o texto diz que as suas entranhas se enterneceram, doeu, ela sentiu uma dor. Entendeu? Sofrimento que só uma mãe poderá traduzir o que eu estou falando. Que eu jamais vou poder sentir o que aquela mãe sentiu quando ouviu esse decreto do rei. E aí ela, imediatamente, a verdadeira mãe, ela se manifestou dizendo, não, entrega o filho para ela. O filho era dela, mas ela abriu mão para não ver o seu filho sendo dividido por uma espada ao meio. E de modo algum, mate o menino, entrega para ela, para que ele viva. E sabe o que a outra que matou o filho, dormindo sobre ele, disse? Ela disse o seguinte, não tem problema, nem teu nem meu, que ele seja dividido. Claro, dela já estava morto. Insensível. E aí o rei, né, com aquela sabedoria do céu, pegou a criança e entregou àquela mãe que ficou desesperada, que era a mãe verdadeira, né, irmãos? Entendeu? Cujas entranhas se manifestaram de dor naquele momento. E todo Israel ouviu que o rei procedeu dessa forma inusitada. Quem teria sabedoria de fazer isso? Né? De agir dessa forma? Né? Pega a criança, traz uma espada que eu vou dividir no meio, vou dar a metade para cada um. Coloca nos comentários.
Você acha que Salomão ia fazer um negócio desse, irmãos? Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que Salomão faria isso. Aquilo ali, de fato, era a sabedoria se manifestando para que ele conhecesse, de fato, quem era a mãe verdadeira. Tá? Mas a maneira como ele agiu manifestou uma sabedoria, ok? Que só poderia vir de Deus. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e passou a temer ao rei, porque eles viram, olha que coisa interessante no versículo 28, irmãos, porque todo Israel viram que havia em Salomão uma sabedoria, mas não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria de Deus, mas uma sabedoria para fazer justiça, não uma sabedoria para usá-la em causa própria, mas uma sabedoria para fazer justiça em favor do outro. E aí você me pergunta, talvez você já esteja até se perguntando, como que um homem desse, e a gente vai estudar isso lá na frente, nas próximas semanas, como que um homem desse vai se desviar do caminho do Senhor ao ponto de adorar outros deuses, se envolver com tantas mulheres, tendo uma sabedoria como essa, irmãos? Porque a sabedoria que Deus deu a ele foi para julgar o seu povo de Israel. Agora, existe uma sabedoria que é para você conduzir a sua vida. Existe uma sabedoria que é para você fazer justiça ao outro, para governar o outro. Mas você precisa de uma sabedoria para governar a si mesmo. Às vezes é fácil nós termos sabedoria para governar a vida dos outros. Mas nós precisamos de sabedoria para governar a própria. Amém, amados? Então, que esse estudo lhe traga esta reflexão. Que você peça a Deus sabedoria não somente para governar a sua casa, as suas finanças, a sua vida física, sua saúde, ou sua vida emocional, né? Mas, sobretudo, a sabedoria para governar o seu coração, os seus pensamentos. Amém? Governar a sua vida. Glória a Deus, amados. Deus te abençoe, que Deus te edifique com essa palavra, que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Esse é o desejo do meu coração para você. Forte beijo, continue nos acompanhando. Senta o dedo aí nas notificações para acompanhar os estudos que a cada quinta-feira nós entregamos a vocês. Com muito carinho e amor. Deus abençoe. Fique na paz.